Um grupo que surgiu para pesquisar e divulgar canções latino-americanas e aos poucos conquistou o movimento estudantil. Com letras marcantes e instrumentos pouco conhecidos no Brasil, a Tarancon completou agora em 2012 40 anos de trajetória. O Portal Linha Direta conversa hoje com Emílio De Angelis, que é o único membro da primeira formação do grupo. Tudo bom, Emílio? Tudo certo. Eu imagino que seja um pouquinho complicado, mas você conseguiria resumir o que são esses 40 anos à frente aí da Tarancon? Mas isso que você falou mesmo, é um caminho que começou assim, na verdade começou nem como pesquisa, começou como brincadeira, começou como tipo, gente dura que ao fim de semana não tem grana e começou a fazer um som e aos poucos a gente foi ouvindo esse tipo de músicas e ouvindo esse tipo de instrumento e gostando e aí sim se tomou um caráter, criou uma cara própria. E inicialmente isso mesmo, era um grupo que era muito querido no movimento estudantil e durante muito tempo a gente fez, sei lá, muitas faculdades e escolas secundaristas e tal. Depois que começou a trabalhar em outras coisas, com secretarias, com teatro, enfim, outros lugares, né? Mas é isso mesmo, começou como a grande divulgação nossa foi mesmo através do movimento estudantil. E como é que funcionou essa mistura? Porque vocês têm elementos de toda a América Latina, instrumentos de toda a América Latina. Como é que essa mistura aconteceu? É natural. Eu acho que é uma coisa que nunca ninguém forçou, ninguém empurrou nada. Inclusive até hoje é assim, quando muda a gente no grupo, até hoje muda a gente. Então depende muito de quem entra. Às vezes é uma pessoa que entra que conhece mais do folclore, de raiz, por exemplo. Então esses conhecimentos que ela tem, serve muito para o trabalho do Tarancon. Então a gente meio que modifica isso. Por exemplo, durante muitos anos a viola caipira, era um instrumento muito ativo no Tarancon. Depois sumiu. E agora voltou, porque tem um cabra que agora é violeiro. Então ele cada um traz a sua alma de músico, né? Aprende as coisas que são necessárias para manter o trabalho latino-americano e mistura tudo, né? Eu acho que o grande lance do Tarancon sempre foi esse, de misturar coisas da Colômbia com coisas do Sul, coisas do Nordeste com coisas da Bolívia, enfim, esse tipo de coisa. Mantém também as músicas originais, mas o grande lance eu acho que é a misturada mesmo, a mistureba toda que faz. Hoje a gente está aqui no Cambuci, um bairro que abrigou aí o início mesmo da Tarancon. Essa sacada também de dialogar com o movimento estudantil, de ter essas letras mais de protesto que envolveram mesmo essa juventude ali dos anos 70, também é uma grande sacada da Tarancon? Também foi meio intuitiva, acho que era mais por causa da idade e da situação que se vivia na época, né? Da ditadura, de poder falar pouco, as coisas eram... Muitas músicas eram proibidas, muitos músicos eram perseguidos, né? Mas isso não impedia da gente tentar quebrar essas barreiras. E o Tarancon era um porta-voz desse tipo de pensamento, né? Da liberdade de expressão e tudo mais. Inclusive teve um fato muito marcante, eu acho que
para o jornalismo brasileiro, que, por exemplo, antes dos grandes jornais e as emissoras de televisão anunciarem, a morte do Vladimir Herzog foi anunciada num show do Tarancon, que lembro que foi a teatróloga Ruth Escobar, chegou e parou o show no meio, a gente nem sabia o que estava acontecendo, e ela chegou super mal e falou para a galera. Então foi no show do Tarancon que teve essa primeira notícia em primeira mão, né? Então eu acho que é uma coisa que é um bom símbolo do que o Tarancon significava nesses momentos para a moçadinha mesmo, né? E você consegue notar isso hoje, o envolvimento dos músicos com o debate social e do próprio público que usava as letras do Tarancon para falar de resistência, para falar de combate, de participação política, que seja? Hoje acho que as coisas vão mais para outros lados, vão mais para o lado da resistência da cultura, para o lado da manutenção das coisas, dos elementos naturais, né, dos rios, matas, florestas. Vão mais também para o lado da expulsão que está tendo de várias tribos indígenas dos seus locais de origem, né? Então a coisa acho que deu uma mudada nesse sentido, mas a gente continua ativado e ligado nessas coisas, sim. E qual que é aí o ingrediente para 40 anos depois, com formações variadas, ainda continuar com essa contribuição de diferentes países, diferentes músicos, instrumentos? O ingrediente acho que é você não trair a confiança de umas pessoas que sempre acreditaram em vocês, né, no trabalho do Tarancon. A Mercedes Sosa era uma pessoa, por exemplo, que gostava muito do trabalho do Tarancon, das pessoas, e sempre alimentou muito esse trabalho. Então, por exemplo, agora jogar a toalha fora não tem nem porquê, não passa nem, já até passou pela cabeça, mas hoje nem passa pela cabeça uma coisa dessa. Acho que tem mais, os instrumentos do Tarancon também são, acho, um foco de resistência, a gente está levando inclusive alguns instrumentos indígenas para algumas tribos indígenas que não conhecem esses instrumentos, para eles aprenderem a tocar esses instrumentos que já fizeram parte da história deles, né? Qual é essa? Essa quena é um instrumento dos mais antigos da América. É um instrumento de Andes, né? Bolívia, Peru, Colômbia, Chile, uma boa parte da região da Argentina. É um instrumento dos Andes mesmo, né? E ela e o quenacho, na verdade é a mesma flauta, só que ela é mais grave, essa aqui é mais grave, mas é o mesmo tipo de família, o mesmo tipo de região, né? Só que são e os bambus são de lá mesmo, né? Certo? Aqui tem essas coisas aqui, isso aqui a gente arruma no mato mesmo, esses negócios que caem da... Eu tinha um camarada que eu digo que o Tarancon é filho dele, que é o Dércio Marques, violeiro Dércio Marques. Ele tocava violão com vários. Tinha gente que se assustava, ele ficava batendo, né? Batendo a vagem no... Isso aqui como chama? É aquele pé que tem as flores vermelhas. Agora fica tudo florido. Flamboyant. Isso aqui é semente de flamboyant. Tem um aqui que esse aqui é do Amazonas, que é igualzinho aos andinos, só muda o tipo de afinação, né? E acho que chama, isso aqui é comum entre a tribo dos tucanos, né? Mas é muito semelhante ao instrumento andino, só que usa com outros tons e para outras coisas, né? Então a gente continua tentando ajudar de alguma forma, tentando que sei lá, uma parte da cultura nacional até floresça, né? Ao longo desses 40 anos, vocês tiveram a participação, a contribuição de muitos músicos, a própria Mercedes, o Chico, o Milton, o André. Você arriscaria dizer quais são aí os parceiros principais, os mais importantes, porque tem muita gente nessa história, né? Olha, mais importante não digo, mas assim, com quem teve um referencial diferente, com Chico César e Almir Sater, eu acho que são duas pessoas porque foi diferente, na época eles davam canja no show do Tarancon, né? É diferente, a gente participava quando tinha esses shows do Milton e eles são ainda seres grandiosos dentro da música, né? E a gente
fazia o contrário, dava espaços para gente não muito conhecida. E esses dois, por exemplo, eu lembro eu vi uma foto, eu até ri muito, que era o Chico César lá em Campina Grande, participando no show Tarancon de cabelinho curto, camisa social, né? Assim, irreconhecível, né? Mas, e são pessoas que é muito bonito de ouvir o Chico César falando da mãe dele, pedindo para o Chico, para botar o disco do Tarancon para ela ouvir, lá em Catolé do Rocha. Lá. É muito legal esse tipo de coisa. São pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Vindo agora para esse cenário mais atual, que avaliação você faz da atual situação da cultura no nosso país hoje? Você que está aí há 40 anos batalhando por ela, né? Olha, é uma coisa assim, eu acho que tem dois lados. Se por um lado ela está sendo, digamos assim, mutilada, arrastada e uma avalanche de coisas que o rádio hoje são basicamente quase que 100% comerciais, né? Televisão nem falo então, né? Mas, e por outro lado, andando pelas ruas, andando pelas aldeias, andando pelos povos, você vê que dentro desses lugares há muita gente querendo manter as suas tradições, suas culturas, que vão do mil coisas que tem por aí, congadas, Moçambique, folias, e sei lá quantas coisas mais que existem. Esse pessoal, que é um pessoal mais do local, né? Não é um pessoal que faz a coisa a nível nacional, faz no lugar onde nasceu, ou no lugar onde tem aquela coisa que vem dos pais, dos avós. Isso continua, acho que mais forte até do que nunca. Embora tem muitos lugares que mutila esse tipo de coisa, que some, a galera só quer ouvir os MP3, mas mesmo assim você vê uma moçadinha que se interessa muito porque é ao vivo, tem que fazer instrumento, tem todo um tempero para esticar a caixa, tem uma lua para cortar as coisas, tem uns mistérios bons, bonitos, né? Isso daí acho que não se perde, não. Acho que isso aí continua bem, continua crescendo. Quais são as expectativas agora pensando na Tarancon em 2013? Não, a expectativa é tocar, a gente gosta de tocar, se apresentar, fazer espetáculo para a galera, mostrar um pouco disso tudo que a gente falou, mostrar Violeta Parra. A gente sempre tem coisas do Tarancon antigo e as coisas novas que estamos fazendo, que é a mistura desses sons, de composições próprias. Estamos querendo fazer um DVD e um CD sobre esses 40 anos, mas ainda não estamos conseguindo a estrutura de trabalho, mas a gente já tem tudo mais ou menos pronto. Então gostaríamos muito de poder oferecer isso, porque a galera sempre espera também. Cadê as coisas novas do Tarancon? Pô, não sai disco novo? E a gente está devendo isso e a gente tem que fazer, de um jeito ou de outro. A gente está querendo sensibilizar algumas entidades para que possam ajudar a manter esse projeto de música e de cultura do Tarancon vivo. Se não conseguimos com o apoio de ninguém, a gente se vira. De um jeito ou de outro, faz uma coisa mais simples, mais, sei lá, mais fundo de quintal mesmo, mas temos que fazer, vamos fazer. Vamos de palhinha para encerrar essa? Vamos, bora. Bora.